Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais lições no livro de Deus. Continuamos aprendendo na carta à igreja em Filadélfia. A carta onde Jesus, que é o autor, se identifica como aquele que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele disse conhecer, assim como ele disse às outras igrejas. Ele disse: conheço as tuas obras. E logo em seguida ele fala que pôs diante da igreja uma porta aberta, cuja porta ninguém poderia fechar. E ele logo explica: tens pouca força. Dá para se entender, para compreender aqui, de modo claro, que Filadélfia não era uma grande igreja, não era uma igreja rica, portentosa, mas era uma igreja que tinha diante dela a porta, uma grande porta, cuja porta foi aberta pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E sendo assim, ninguém podia fechar. E ele fala: tens pouca força. Mas veja o elogio: mas perseveraste na minha palavra e não negaste o meu nome. Logo em seguida, a gente percebe que, apesar dos pesares, a igreja tinha os seus inimigos. Eis que eu farei aqueles da sinagoga de Satanás. Olha, estes eram perigosos, porque Jesus chama esta gente numa igreja tão abençoada, numa igreja que tinha uma porta aberta. Ali tinha também aqueles que pertenciam à sinagoga de Satanás. Parece complicado entender isto. Isto quer dizer que, por capaz que uma igreja seja, por pura que ela seja, mesmo guardando a palavra do Senhor, ela tem ali dentro os seus falsários, e eram falsários da mais péssima qualidade. Jesus disse que eles pertenciam à sinagoga de Satanás. Você sabia que naquele tempo e no nosso tempo já existiu e existe aqueles que dizem
de modo claro, eu adoro a Satanás. Eu sirvo a Satanás. É uma lástima dizer isto, mas esta é a grande verdade. E é lógico, o Senhor Jesus garantiu para a igreja: eis que eu farei que estes que são da sinagoga de Satanás, estes hipócritas, estes que se dizem judeus, mas mentem, não são. Eu farei que eles venham e adorem prostrados diante de ti. Sabem o que quer dizer isto? Já passei por esta experiência de pregar, de ensinar uma verdade, pois, aliás, esta sempre foi a minha missão, sempre foi a minha vocação, pregar a verdade, sem mudanças, sem rodeios, mesmo que contrariasse aquela denominação, aquela crença da igreja onde eu estava pregando. E houve um tempo que alguém me chamou, ao invés de me chamar pelo meu nome, de me chamar de pregador, me tratou de capeta. Pessoa que diz: o capeta vem pregar aqui na nossa região hoje. Outros que me chamaram, diziam que eu era profeta. E incrível, depois de alguns anos, aqueles mesmos que assim diziam, eles aderiram à verdade que eu ensinava, à verdade que eu pregava. Era isto que Jesus estava dizendo para a igreja em Filadélfia. Olha, eu vou fazer que esta gente, que esses opositores, que esses que não querem a verdade, que estes que preferem Satanás, estes que preferem a doutrina dos homens, eu vou fazer que estes venham e adorem prostrado aos teus pés. O que quer dizer isto? Não quer dizer, no sentido literal, que alguém viria e adorassem a eles, prostrado diante deles, ou, no meu caso, que adorassem prostrados diante de mim, mas que, com o tempo, eles iriam ver que eu estava certo, que aquilo que eu pregava era a verdade. Aleluia! São assim as palavras de Deus. É assim a pregação da palavra de Deus. Temos que pregar aquilo que é a palavra de Deus. Gostem ou não gostem do que pregamos, mas devemos pregar com certeza que um dia eles, a maioria deles, virão e dirão: ele tinha razão naquilo que ele pregava. Esta igreja tinha razão naquilo que ela ensinava. Aleluia!
no vídeo posterior, nós vamos ver a recompensa que Deus garantiu para Filadélfia, porque guardaste a minha palavra, eu te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os que estão, aliás, os que habitam na terra. Mas isto é para amanhã. Amém e amém.